Oi gente, meu nome é Kathleen e hoje eu vou falar sobre A Pequena Sereia versão em live action que estreou nos cinemas agora em 2023. Antes da gente começar, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo se você gostar e também se inscreva no canal para ficar por dentro aí de outros vídeos que eu sempre trago por aqui para vocês. A gente sabe que os live actions da Disney estão muito em alta e cada vez mais a gente vê mais live action sendo anunciados. Eu gosto da ideia porque eu gosto dos filmes da Disney e vou assistir todos os filmes que eles fizerem, mas a gente sabe que o motivo, por trás de tudo isso é a quantidade enorme de dinheiro que eles conseguem faturar produzindo aí mais filmes e fazendo o filme a partir de uma história que já existe, torna as coisas muito mais fáceis, além de trazer fãs antigos aí que querem ver como ficou essa versão da história. Mas não é tudo mil maravilhas, a gente sabe que live actions tem muitos problemas, principalmente por se distanciar, daquilo que as pessoas gostavam e amavam na versão original. Alguns live actions acabam aí destruindo infâncias, coisas do tipo. Muita gente às vezes fica insatisfeita, tem gente que acha que fica muito melhor do que o filme original, tem gente que acha que ficou horrível, que não tinha por que fazer, enfim, live actions dividem opiniões, Mas vamos falar sobre A Pequena Sereia. É um live action bom? Vale a pena? Pra quem não assistiu, vale a pena ir assistir? Ou então pra quem já assistiu, será que a gente tem, um resultado positivo depois de assistir esse filme? E eu já quero começar falando que eu gostei do filme. Eu gostei, do filme como um todo, dando uma opinião bem, geral, bem resumida. Eu gostei do filme, foi um filme que eu achei bonitinho. Gostei de vários elementos reaproveitados aí da animação. Gostei de algumas coisas que foram feitas um pouco diferente, algumas coisas novas. Enfim, saí do filme com uma emoção positiva. Mas tem várias coisas que eu preciso comentar sobre esse longa da Pequena Sereia e vamos falar sobre elas daqui em diante nesse vídeo. Primeiro, a gente tem que falar sobre a escalação, sobre os atores escolhidos para esse filme. Desde que o filme foi anunciado, e a Halle Bailey foi anunciado com o papel da protagonista, surgiu muitas polêmicas por ela ser uma atriz negra, o que diferenciaria bastante, da personagem lá dos desenhos originais, que era uma personagem branca. Gente, isso deu a maior polêmica, mas eu já quero começar quebrando isso, falando que a Halle Bailey, ela é com certeza a melhor coisa nesse filme. Ela tá perfeita como Pequena Sereia, ela consegue passar muito bem a essência da personagem. Eu gostei muito tanto da interpretação da atriz, do trabalho dela, das músicas dela, enfim. Gostei muito do trabalho dela em si, mas também gostei de como ela representa essa personagem. Eu achei que ela conseguiu passar a essência, não mudaria nada. Achei que ela está perfeita no papel. E, sinceramente, o fato dela ser negra, pra mim, não afetou em nada. Ficou perfeito, sabe? Eu gostei. E também a gente já falou sobre isso, gente? O live action não precisa ser necessariamente idêntico ao original. A gente pode trazer mudanças, até porque o filme é super antigo, era outra época, enfim, nós precisamos fazer essas mudanças. Então, nesse quesito, Halle Bailey, maravilhoso. Nós tivemos também o Jonah Hauer-King, que foi o escolhido para interpretar o príncipe Eric. E, gente, gosto do ator, na verdade eu conheci ele agora através desse filme, mas até que eu gostei dele. Eu achei que ele fez um bom par ali com a Ariel, os dois atores têm bastante química, mas eu acho que o personagem, do Eric é um personagem meio sem graça, sabe? Meio sem sal. Mas não vou julgar muito, porque na animação também é assim, O príncipe Eric não tem todo esse destaque na animação e nem aqui no live action. Nessa versão nova, a gente teve alguns detalhes da vida do Eric acrescentados, Então a gente descobriu que ele é adotado, o que já traz novas questões sobre de onde ele veio, como que tudo isso aconteceu, por que ele vai herdar o trono, não tem mais nenhum irmão, não tem mais ninguém na história. Traz algumas questões de interesse sobre o Eric, mas que não são respondidas nesse filme. E também não acho que seja um problema, porque não era um filme sobre ele, era um filme sobre a Ariel, então o foco está totalmente nela. Eu achei ele um personagem um pouco chatinho, ele cumpre o seu papel, de príncipe encantado, de par romântico da Ariel, mas ele por si só não é um personagem muito interessante. Principalmente quando ele tá todo o tempo ali, sendo enfeitiçado, coisas acontecem com ele, mas nunca é ele o protagonista da ação, o que é ótimo, porque como eu já falei, o filme é sobre a Ariel. Mas é isso, o Eric é um personagem meio xoxo, meio sem graça, sabe? Mas também nada que seja muito diferente, nada que eu esperasse que fosse muito melhor, Eu entendo que o live action quis trazer alguns elementos novos, explorar um pouco mais essa questão do Eric, inclusive a gente vê bastante essa sede de aventura que ele tem, De que ele quer sair dali e que ele quer crescer e ele quer que o reino dele não fique pra trás, ele quer que o reino
avance, né? Falando em tecnologia, falando em, enfim, inovação de forma geral. E isso se assemelha muito com o que a Ariel sente sobre a sua própria vida, né? Ela quer crescer, ela quer avançar, ela quer sair ali do mar. Então, assim, eles têm muito em comum e eu entendo que o live action expande um pouco essa questão do Eric, mas ele continua sendo um personagem meio chato, assim. Mas tudo bem, não acho que isso seja um problema. O que pra mim foi um grande problema foi o solo do Eric. A gente sabe que a música do Eric, ela foi acrescentada, né? Uma música nova nessa versão em live action, aquela que ele canta lá nos penhascos. E, gente, eu não gostei nada dessa música, eu achei, assim, estranho. Eu não gostei do número em si, sabe? Eu acho que ele poderia, e na minha opinião até deveria ter sido cortado do filme, essa música dele. E como eu falei, né, parece que o live action quis dar um foco maior pra ele, desenvolver mais o personagem. E eu acho legal a tentativa, mas eu não sei se colou muito. Eu acho que o Eric continua bastante apagado. Pra mim não é necessariamente um problema, porque o filme é da Ariel e eu queria ver a Ariel, então foi o que eu vi. Mas esse número do Eric, ele é bastante esquisito, tá? Se você achou bom ou também achou ruim, comenta aí, que eu queria muito saber a opinião das pessoas sobre esse número musical dele, porque eu achei, assim, bem ruinzinho. Precisamos falar também sobre a Melissa McCarthy, né, que faz a Úrsula, e também sobre o Javier Bardem, que tá fazendo o Rei Tritão. Gente, os dois atores são muito conhecidos, muito renomados, muito respeitados pelos seus trabalhos. O Javier Bardem já foi indicado ao Oscar, inclusive. A Melissa McCarthy também. Então, assim, nós temos dois atores com uma bagagem, né, de bons trabalhos aí em suas carreiras e muita experiência e tudo mais. Mas eu acho que ambos os papéis, eles ficam bons. Mas eles não passam muito disso, sabe? O que não precisa ser um problema, né? Afinal, o filme também não é deles, né? O filme é da Pequena Sereia. Como eu falei, é um filme que eu gostei, mas eu não acho que seja um filme perfeito, porque ele tem esses detalhes. No caso do Rei Tritão, eu sinto que ele não tem muito tempo de tela, né? Ele não aparece tanto, e quando ele aparece, ele não parece ser o ser tão poderoso como ele é na história, né? Ele não parece deter todo esse poder, ele parece um pouco mais bonzinho, vamos dizer assim, né? A impressão que eu tenho é que o live action quis dar uma amenizada nesse pai super rígido que ele era na animação, né? O que não é um problema, mas ele acaba ficando um pouco apagado. Ele é tão poderoso, tipo, ele é o rei dos mares, mas não passa todo esse poder, sabe? Toda essa pompa que ele deveria ter como rei. Eu sinto que fica um pouco fraco isso. Não passa medo, sabe? E com isso eu já quero puxar pra Úrsula. Eu gostei bastante, assim, da caracterização da Melissa McCarthy como Úrsula. Eu gosto muito da atriz, gosto muito da Úrsula também. E eu acho que as duas juntas, tipo, ficou legal. Mas não passa muito medo. Essa Úrsula é uma Úrsula bastante engraçada, o que condiz com a animação, porque a Úrsula é essa vilã, né, que faz umas piadinhas, assim, meio maliciosas e meio maldosas, sabe? E isso acontece no filme, e isso é muito legal, eu dei várias risadas, mas é só isso, sabe? Só risadas. É uma Úrsula que não passa medo. Mas é aquilo, né, gente? Quem disse que precisa passar medo? Só tô falando que poderia ter sido uma vilã um pouco mais assustadora. A impressão que fica é que ela é uma vilã facilmente vencível, porque ela não é uma vilã tão poderosa assim. Então eu acho que ambos os personagens, né, o Rei Tritão e a Úrsula, poderiam ter tido um pouco mais de desenvolvimento no sentido de serem mais poderosos. Eu acho que faltou poder ali pra eles dois, sabe? Gosto muito dos dois atores, mas entre os dois, eu acho que a Melissa McCarthy ficou melhor como Úrsula do que o Javier Bardem como Rei Tritão. Então, é isso. Se tiver que escolher, o pior foi o Rei Tritão. Gosto muito da Melissa como Úrsula, mas gostaria que tivesse um pouco mais de poder, um pouco mais de maldade, sabe? Eu sei que é um filme pra criança, não queria que rompesse essa barreira, mas eu queria que fosse um pouco mais assustador, pelo menos pras crianças mais novas ficarem com um pouquinho mais de medo, porque a gente como adulto às vezes não fica com esse medo, né? Mas eu acho que teria sido bem bacana se eles tivessem sido um pouco mais potentes, assim. Falando sobre os outros personagens que são muito importantes nesse filme, nós temos o Sebastião, o Linguado e o Sabidão. Esses três personagens são muito importantes porque eles funcionam tanto como alívio cômico, mas eles também ajudam a levar a história, né? Eles literalmente ajudam a Ariel a alcançar o seu objetivo ali com o príncipe Eric. E, gente, uma coisa muito comum de acontecer em live action é que quando você pega animais, né, e colocam em live action, eles não ficam muito bonitos, eles não ficam muito fofos, eles ficam reais, né?
Isso é uma coisa que muita gente reclama, de tipo, ai, mas o linguado não tinha expressão. Realmente, concordo, o linguado não tinha expressão. Mas, gente, ele é literalmente um peixe, né? E peixes, na vida real, não tem expressão. Então, eu acho que as pessoas precisam entender essa questão do live action, né? Porque a Disney, ela traz uma ideia de live action muito realista. Então, tanto o Sebastião, o linguado e o Sabidão, eles estão reais, eles estão como animais de verdade, ali com pouquíssimos detalhes ali, pra eles ficarem um pouco mais animados, mas eles são animais, então eles não têm expressão no seu rosto, eles não são atores, né? Então acho que é uma coisa que a gente precisa entender. Então, sim, é um pouco estranho olhar pro linguado, porque ele tá, tipo, bem peixe, bem real, assim, ele não tá bonitinho e fofinho como nos desenhos. O que salva é a dublagem, né, gente? Porque a dublagem deixa ele mais fofinho, mas a imagem que nós temos é essa mesmo. Inclusive, essa ideia da Disney de fazer live actions muito reais, né, como o da vida real mesmo, faz com que algumas coisas não fiquem tão boas assim para um filme que a gente pensa como uma animação. Por exemplo, a gente tem uma boa parte desse filme passado embaixo da água e a gente sabe que dentro do mar não tem iluminação. O mar lá no fundo, ele é escuro. E esse filme tem muitas cenas bem escuras. Eu não me incomodo com isso porque eu entendo a ideia de que o filme se propõe a ser realista e no mar é escuro, então nós temos um filme bem mais escuro. Mas eu acho que isso também pode ser uma técnica usada para esconder, né, CGI, efeitos que não estão tão bem finalizados assim. Mas no geral eles ficam nessa proposta de trazer algo bem realista, o que nem sempre fica tão bom, né? Se o filme fosse mais colorido, mais vibrante, talvez fosse mais divertido, né, e fosse até mais bonito de se ver. Mas a gente tem um filme em partes bem escuro, bem opaco, né, principalmente embaixo d'água. Quando a gente tá na terra firme, né, quando a gente tá entre os humanos, o filme ele consegue ser bem mais claro e bem mais colorido. Mas no geral é um filme que eu gostei, eu acho que foi um live action bem bacana. Ele tem 1 hora a mais do que a animação original, mas eu não achei isso um problema, né? Fora o solo do Príncipe Eric, que eu tiraria com certeza, o restante eu achei que ficou bem bacana, a história não ficou arrastada, eu gostei, consegui me emocionar, achei o filme bonitinho, amei a Halle Bailey como Pequena Sereia, gente, ela ficou simplesmente perfeita, ela superou todas as minhas expectativas. Eu já achava que ia ser bom, mas foi muito melhor, ela tá excelente nesse papel. Se você não assistiu o filme ainda, eu deixo minha recomendação, tá? Assista porque vale a pena, mas vá desprendido dessa ideia de que o filme tem que ser igual à animação original e também já vá acostumado com essa ideia de que live action são realistas, são reais, então os animais não são muito expressivos, e é isso que a gente tem pra hoje, né, gente? Mas eu quero muito saber a sua opinião. Você já assistiu Pequena Sereia? Gostou do filme? Não gostou do filme? Deixa aqui nos comentários e explica o porquê, porque eu adoro saber as opiniões de vocês, né? O que vocês estão achando aí dos novos lançamentos. E eu também já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e ficar com a gente, né? Porque tem muitos vídeos saindo semanalmente pra vocês, tenho acompanhado algumas séries, falo de alguns filmes novos e eu sei que você pode se interessar. Mas o vídeo de hoje foi isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada se você assistiu até aqui ao final e eu espero você no meu próximo vídeo, hein? Até a próxima e tchau!